Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e hoje estamos com o nosso culto online. Eu chamo nosso culto online porque essa mensagem, eu gravo a mensagem para que você seja abençoado na sua casa. Eu convido você para ouvir, assistir, voltar depois, assistir novamente. De preferência, se você puder assistir no momento em que nada puder distrair você. Se você puder, seja com o telefone, algumas pessoas colocam no televisor, né? Ou no computador, no tablet, ou às vezes mesmo com o celular, você senta num cantinho ali, e durante os 20 minutos você diz, esses 20 minutos serão o meu tempo, eu quero dedicar a Deus, ouvir o que o pastor tem a explicar e quero servir a Deus durante esses 20 minutos. Eu tenho feito nas terças e aos domingos esse tipo de trabalho, que eu chamo de culto online, uma mensagem que eu paro para falar com os nossos membros que nos acompanham em cidades diferentes, onde ainda não temos a igreja. Não é porque não temos a igreja no seu estado, na sua cidade, que vamos deixar você sem cuidar. Não, nós vamos cuidar de você, nós vamos acompanhar você, nós vamos abençoar você. E você já está sendo abençoado, até porque a igreja, a verdadeira igreja de Jesus, não é representada pelas quatro paredes. Você sabia disso? Você sabia que a igreja de Jesus, ela é composta por pessoas que carregam o reino de Deus dentro delas? É verdade. Existem pessoas que acreditam assim, que a igreja é o local que ela se reúne. Tem pessoas até que dizem, se você não for da igreja tal, você não vai para o céu. Existem pastores que dizem, se você não frequentar a minha igreja, as minhas reuniões, se você não for da igreja tal, você não vai para o céu. Como se Deus tivesse uma placa denominacional, como se alguém tivesse a exclusividade de usar apenas aquela pessoa, usar o nome de Deus ou o evangelho e dizer, nós somos a igreja verdadeira. A igreja verdadeira hoje na terra é o coração daquela pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. Pessoas que às vezes nunca botaram o pé fisicamente numa igreja, num templo, mas ela acompanha todos os dias através dos devocionais e ela já decidiu, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Uma senhora uma vez em São Carlos, Deus abençoe vocês de São Carlos, uma senhora me disse, pastor, eu moro na chácara e não posso estar presente nos cultos da igreja todos os finais de semana. E o pastor fulano disse que eu estou em pecado pelo fato de eu não estar na igreja aos finais de semana. E ela disse, poxa, eu fiquei triste porque eu sou de Jesus, sou batizada, eu creio em Jesus. Essas palavras que ele disse me enfraqueceu, me senti assim, rejeitada, porque eu não tenho condições. Meu marido está doente, eu não consigo sair do sítio e vir à cidade. Eu assisto pelo aplicativo, eu acompanho aqui pelo YouTube. E aí, será que eu estou em pecado? Eu disse, não, só não está em pecado. Não existe pecado por você deixar de participar de um culto. É claro que o pecado estaria se você voluntariamente desprezar, se você desprezar intencionalmente, porque a Bíblia vai explicar que o pecado é quando você tem desejo de praticar o mal. Eu acredito que não é o nosso caso, muito pelo contrário. Se eu pudesse, eu já teria uma igreja em cada estado, em cada cidade. E você, com certeza, se você pudesse, presencialmente, você estaria conosco todos os domingos, pelo menos, participando das nossas reuniões. Mas não sendo possível, é para isso
que nós estamos aqui, tá bom? Então, dando essa explicação para você entender, acalmar seu coração, entender, então não estou errando diante de Deus, eu não estou em pecado, não, pelo contrário, esse é o momento mais importante da sua vida, momento que você consegue fazer do seu lar, da sua casa, do seu coração, o verdadeiro altar de Deus. Eu quero falar hoje de um texto bastante simples, que eu tenho certeza que você já ouviu, quem sabe não, desde a sua juventude ou desde a sua fase de criança, que é a oração do Pai Nosso. Vamos começar com a oração do Pai Nosso. Esses dias eu estou falando sobre a importância de se ter o reino de Deus dentro de nós. No livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 33, vai dizer assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu expliquei outro dia no nosso culto de estudo bíblico que a palavra buscar, a tradução mais próxima do que o versículo quer dizer, uma vez que nós já temos o reino de Deus dentro de nós. Se nós já temos o reino de Deus dentro de nós, então o verbo mais apropriado não seria o buscar, seria esforçai para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Tá? Até porque outras versões da Bíblia vai dizer assim: coloquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Por que colocar o reino de Deus em primeiro lugar e não buscar o reino de Deus? Porque se busca aquilo que você não tem, concorda? Você não busca o que você tem. Quando você diz eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, significa que você não tem o reino de Deus, que você está buscando. Em Lucas capítulo 17, versos 21, o Senhor Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência física, o reino de Deus está dentro de vós. Também disse Jesus: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vós, o vosso Pai que está no céu, agradou dar-vos o reino. Significa que o reino, então, já está dentro de nós. Bom, partindo do princípio que o reino de Deus já está dentro de nós, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar significa na minha vida pessoal, significa na minha vida espiritual, porque se entende erradamente o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Vou dar um exemplo de pessoas entendendo mal o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O rapaz era obreiro da igreja e ajudava na segunda, na quarta, na sexta e no domingo na igreja. Portanto, ele vinha 4 vezes na semana na igreja. Aí ele chegou para o pastor, e o pastor era muito grato pela a força que ele dava ajudando 4 vezes na semana. Ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu estou estudando para o vestibular. E o pastor: amém, estuda mesmo, irmão. O dia que ele passou no vestibular, aí ele disse para o pastor: pastor, agora é o seguinte, eu não vou poder vir mais durante a semana. Eu só vou poder estar presente domingo, mesmo assim, quando não tiver trabalho da faculdade para fazer. Aí o pastor virou para ele e disse: irmão, assim você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Não, irmão, primeiro o reino de Deus. Você não pode trocar o reino de Deus pela faculdade. E ainda bem que esse rapaz depois veio pedir conselho, e aí nós orientamos que ele deveria sim estudar, porque ele pode estar sentado lá na sala de aula e o professor explicando e ele entendendo a matéria e dizendo: oh meu Deus, que coisa linda, minha cabeça está abrindo, oh, glória a Deus. Na hora do intervalo, em vez dele sair para o pátio para ir fazer outras coisas, como alguns alunos vão fazer, fumar e etc., ele está ali dizendo: Deus, o Senhor é lindo, estou crescendo, estou aprendendo. Porque não significa que o fato dele deixar de comparecer às atividades da igreja durante aquele período, que ele estaria trocando o reino de Deus. Porque existem pastores que pensam que o reino de Deus é físico,
é um trabalho, é uma mão de obra que você emprega na igreja ou em algum lugar. Eu estou falando agora com pessoas que estão em casa e de repente você está desanimado, às vezes até desanimado, falando, poxa, eu acho que eu já perdi o reino de Deus, porque eu não estou conseguindo assim ter essa força. Mas você está entendendo que eu estou falando com você, que o reino de Deus está dentro de você? Você não crê em Jesus? Você não ama Jesus como Senhor, Salvador da sua vida? Eu sei que alguma circunstância talvez te impediu de estar congregando. O que é bom congregar? A congregação é importante. Quando nós estamos congregando, nós trocamos as energias, né, espirituais, né? Cumprimentamos pessoas, lidamos com pessoas diferentes. Isso é bom, faz parte da congregação. Mas o reino de Deus não tem a ver com você estar presente de corpo num determinado lugar, porque o reino de Deus está dentro de você. Então o rapaz da faculdade, o que eu falei, meu amigo, você pode estar lá na faculdade todos os dias. O reino de Deus não está na igreja que você congrega. O reino de Deus está dentro de você. Ah, que alívio para ele. E que alívio é para tantas pessoas também, que às vezes precisa fazer coisa, precisa fazer uma viagem, precisa deixar algumas obrigações ou algumas atividades da igreja por um tempo e você fica com medo de deixar e está trocando o reino de Deus por outras coisas. Na verdade, o reino de Deus é a conscientização que você tem da presença de Jesus no seu coração. Esteja você estudando, trabalhando, viajando, descansando, passeando, eu acredito que onde quer que você estiver, você vai estar priorizando Deus na sua vida. O que você não pode é, dentro do seu coração, trocar Deus, entendeu? Porque o reino de Deus não é coisas materiais. Em Romanos 14, 27, Paulo disse assim, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus significa justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, por esta razão, algumas pessoas pensam que o reino de Deus é fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Não, o reino de Deus é o seu coração. O fazer ou deixar de fazer não é material, é o seu coração. Quando você troca o reino de Deus para segundo lugar, é quando no seu coração você prioriza outras coisas em lugar de Deus. E aí não tem a ver com coisas físicas. Eu posso estar viajando e na presença de Deus. Eu posso estar cobrando, comprando, vendendo e na presença de Deus. Deu para entender? Isso é o reino de Deus. Agora, voltando um pouquinho então, só pegando a referência de Mateus 6,33. A palavra, o verbo, não é buscar, esforça para colocar, seria o verbo mais correto. Esforcem para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Ou seja, não deixe as outras coisas tomar conta. Por exemplo, de deixar o reino de Deus para segundo lugar. Vamos dizer que você precisa fazer uma leitura da Bíblia, né? Olha para mim aqui. Você precisa fazer uma leitura da Bíblia. Aí você chega em casa, chega em casa, tem tanta coisa que você começa a fazer no celular, que se você não priorizar tempo para ler a Bíblia, você não lê. É isso que é o reino de Deus. Se você, às vezes, vai passando o tempo, vai passando, você não ora. Na hora que você fala, agora eu vou orar, e você já está cansado, começa a orar e dorme. É isso, você priorizar no coração, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele nos ensinou assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já conhecemos essa parte. Santificado, engrandecido, louvado seja o seu nome, ó Senhor, acima de todas as coisas. Venha a nós, aí ele diz, vem a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu gosto de explicar como a Bíblia nos ensina. Portanto, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, que todos possam saber que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Venha o teu reino onde? Na minha vida. O reino de Deus não é uma coisa que anda por aí pela rua.
como se fosse uma bola girando. Não. O reino de Deus é a presença de Deus, é o domínio de Deus dentro da sua vida. É o controle de Deus, é você entregando tudo que você tem a Deus. Esse é o reino de Deus. Então, venha o teu reino, onde? No meu coração, que o Senhor tenha o domínio, o controle total da minha vida. E que a tua vontade seja feita na minha vida, como ela é feita nos céus. Aqui eu chamo de entrega. Eu quero ser uma extensão do reino de Deus. Eu quero servir. Eu quero que quem olhar para mim possa dizer, puxa, que legal. É tão bom conversar com ele. Quando eu chego perto, que bom. Porque eu tenho falado, gente, e faz parte do livro que eu escrevi, falando sobre pais fortes em tempos frágeis. E esse livro está vindo já, daqui a pouco vai estar disponível. Que a igreja, a nossa casa, os pais são os primeiros pastores dos filhos. A sua casa é a primeira igreja onde os seus filhos frequentam. Você sabia disso? Você sabia que a senhora é a primeira pastora dos filhos? O senhor é o primeiro pastor dos seus filhos. A sua casa é o local da primeira igreja. Você não pode pensar que a igreja, vou levar meus filhos para a igreja. Mas não basta você levá-los para a igreja sem você ser a igreja. Porque eles aprendem por observação. O que adianta você trazê-los à igreja e em casa você dá um exemplo negativo? Você fala mal dos outros, você xinga, você bebe, você fuma, você faz tantas coisas. O que adianta? O que adianta você cobrar do seu filho? Vai fazer tarefa, meu filho. Larga esse celular e vai fazer tarefa. E você está agarrado no celular, olhando o feed, enquanto você está dizendo para o seu filho fazer a tarefa. Por que ao ele fazer a tarefa, você não pega um livro e senta perto dele, seja um livro, a Bíblia, e fica lendo um livro para motivá-lo a não dispersar a atenção? Então você vê que o lar é a primeira igreja. E aqui na oração do Pai Nosso, nós devemos pedir, Senhor, que o teu reino venha. Eu quero ter essa conexão com o teu reino. Eu quero estar conectado nos céus. Eu quero ter essa ligação, esse elo entre o sagrado. Eu quero ter esse contato com o Todo-Poderoso. De forma que eu quero que a vontade do Senhor seja feita na minha vida, assim como ela é feita nos céus. E aí ele vai dizer, o pão nosso, dai-nos hoje o alimento que precisamos. Tem uma versão em inglês que fala assim, nos dê pelo menos 3 refeições diárias. Você sabia que tem uma versão na Bíblia em inglês que fala assim, nos dê 3 refeições diárias, porque é o que precisamos para sobreviver, né? E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Também a versão em inglês diz, perdoa as nossas ofensas e perdoa também os nossos devedores, porque nós somos difíceis de perdoar às vezes. Nós só conseguimos perdoar quando Deus trabalha o perdão nos nossos corações. E não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal. Tem uma tradução que diz assim, não me deixes cair quando eu for tentado, mas livra-me do mal. Eu gosto dessa. A Bíblia Mensagem, eu não sei se eu tenho a Bíblia Mensagem aqui, eu acho que eu devo ter. A Bíblia Mensagem, ela traz a explicação dessa palavra, dizendo assim, me livra de mim mesmo e me livra do diabo. Porque você sabia que muitas coisas que acontecem na nossa vida é porque nós, às vezes, não vigiamos, porque nós, às vezes, não tomamos conta. Pois é. Então, eu gostei dessa explicação. Me livra dos meus próprios erros e me livra também do diabo, das tentações, das provocações do inimigo. Não me deixes cair quando eu for tentado. Livra-me do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus está dentro de nós. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, porque o evangelho que Jesus pregava era o evangelho do reino de Deus. O que significava isso? O que Jesus pregava gente, vocês precisam ter a presença de Deus
dentro do coração de vocês. E a presença de Deus só foi possível entrar no coração das pessoas depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Depois que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, Ele nos deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo passou a habitar na vida de todo cristão. Existem cristãos que dizem assim: eu acho que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Eu vou explicar sobre isso também, tá? Porque você às vezes está negando a presença do Espírito Santo em você. Você tem o Espírito Santo, você só não fala em línguas, mas é uma outra mensagem que eu vou explicar num outro momento. Por agora, eu gostaria que você entendesse: eu sou uma extensão do reino de Deus aqui na terra. E a nossa oração é: Senhor, que a sua vontade seja feita, seja realizada na minha vida, assim como ela é feita nos céus. Acredito também que você entendeu a sua responsabilidade para com seus familiares. Claro que família tem vezes que irrita, tem vezes que tem confusão, tem vezes que tem discórdia, tem vezes que tem, animosidade. Mas você que busca a presença de Deus, você sabe: meu Pai, não me deixe cair, estou sendo tentado, não me deixe cair, não me deixe cair, Senhor. Toda vez que você estiver sendo tentado, provocado por alguma situação, seja por palavra de algum familiar, ou às vezes até de esposa, marido, filhos, etc. Você lembra dessa explicação que eu dei? Senhor, não me deixes cair ao ser tentado. Livra-me do mal. Vamos orar? Querido Pai Celestial, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu poder, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado porque o Senhor até aqui nos ajuda. Graças nós te damos. Te damos graças, ó meu Pai, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. Não há outro Deus além do Senhor. Nunca houve e jamais haverá. Santificado seja o teu nome, que as pessoas possam saber que o Senhor é santo, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. E que elas possam saber isso através das nossas vidas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Estamos terminando o nosso momento aqui. Que Deus abençoe você. Olha, terça-feira eu faço ao vivo, tá? Terça-feira, horário de Brasília, às 8 horas da noite. Eu faço ao vivo. Aí eu gostaria de ter você na nossa live de terça-feira, tá bom? Terça-feira nós estaremos ao vivo aqui no YouTube. Aí eu espero você. E domingo aí eu faço o gravado. Bom, eu vou continuar nesse assunto. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos explicar muitas coisas para você que é membro da Igreja Identidade de Cristo. E agradeço muito por você confiar em Deus e confiar também no nosso trabalho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Nós voltamos na semana. Que o Senhor seja a força da sua vida. Amanhã nós voltaremos com o devocional. Estamos no livro de Deuteronômio e amanhã, salvo engano, é o capítulo 22, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e até lá.